Olá, como estão vocês? Espero que bem. Eu me chamo Camila Sabino, sou professora do curso aqui preparatório para o CNU. Hoje vou ministrar uma disciplina chamada Diversidade e Inclusão na Sociedade, que é uma pauta, um item do edital, na parte de conhecimentos gerais. É um desafio, porque realmente é muito extenso, o assunto é muito gigante e nós temos pouco tempo aqui, tá? Então, o objetivo é a gente conversar sobre alguns conceitos de uma forma introdutória, né? Então, vamos apresentar alguns conceitos, buscar também identificar alguns elementos de cada item desse edital e mais especificamente desse tema, tá? Então, vamos lá. Os pontos que nós iremos abordar são diversidade de sexo, gênero, diversidade étnico-racial também, diversidade cultural no nosso ponto um e no nosso ponto 2 a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios sociopolíticos da inclusão dos grupos vulnerabilizados, né? Crianças e adolescentes, idosos, população LGBTQI+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e outras minorias sociais. Então, vamos conversar, iniciar o nosso assunto falando sobre diversidade de gênero, né? Então, o respeito às diferenças existentes em cada ser humano constitui um pressuposto de uma sociedade democrática, né? Então, nesse sentido, o reconhecimento de direitos e garantias referentes à liberdade do ser humano, no que tange à sua orientação sexual e o seu gênero não representa nenhum favor conferido ao Estado, ou pelo Estado. Na verdade, é um direito, né? E um direito calcado na nossa Constituição Federal, que possui como um de seus objetivos fundamentais a promoção e o bem de todos sem qualquer discriminação. Isso está consignado, né, exposto, escrito no artigo 3, inciso 4 da nossa Constituição. Então, tendo esse pano de fundo, nós entendemos que a diversidade de sexo e gênero se refere a uma ampla variedade de identidades, expressões de gênero e orientações sexuais e características de pessoas que compõem a nossa sociedade. E ela não vem de uma maneira, como que eu posso te dizer, ou dizer a vocês, de uma maneira dada, né, de mão beijada, mas de uma maneira construída, ela decorre de muita luta, né, dos movimentos sociais, em especial do movimento LGBTQI+, e também do movimento transgênero, né? Então, falando agora especificamente dos conceitos diversidade de gênero e diversidade sexual, nós precisamos ter em mente que diversidade de gênero ela se refere às muitas diversidades que existem, né? Ela tem a ver a maneira pela qual a pessoa se identifica. Exemplo, não binário, transgênero, cisgênero, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses conceitos no próximo slide. E a diversidade sexual se refere às orientações sexuais às quais as pessoas têm, as tendências, enfim, a orientação, aquilo que a orienta, né? Então tem a ver com atração, muitas vezes atração romântica, né? Então, exemplos: bissexuais, homossexuais, heterossexuais. Bom, diversidade de gênero especificamente, exemplificando, né? Então, existe aí o não binário, que são aqueles que não se encaixam na identidade exclusivamente masculina ou feminina. Temos aí o transgênero, vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Então, o transgênero é aquele que a sua identidade de gênero se difere do sexo atribuído ao nascimento, né? Cisgênero, a sua identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído no seu nascimento, certo? Então, nós temos que entender que esse tema diversidade, é, ele, na verdade, quando nós olhamos para esse tema mais especificamente, a gente observa que existe
um pano de fundo, que a gente pode compreender o porquê da sua existência, né? E como já disse anteriormente, muito dos conceitos de diversidade, compreensões acerca das múltiplas diversidades foram calcadas com base na luta do movimento LGBTQIA+. Então, apesar da nossa divisão metodológica em relação ao tema diversidade e desafios sociopolíticos, eles vão se misturar um pouco, porque nós vamos comentar, falar um pouquinho de como que é esse histórico para essa construção dessa diversidade, ela se deu, né? Então, nós temos aí em 1978 o início da organização do movimento LGBTQI+, nos Estados Unidos. Temos aí em 1979 o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Temos aí em 1983, a luta pela visibilidade lésbica. Em 1985, temos a despatologização da homossexualidade, a luta contra a AIDS. Que pasmem vocês, em alguns momentos da nossa história, a sua orientação sexual, né, no caso, a orientação sexual dos homossexuais foi tida como doença, assim também como a orientação ou a vivência, né, das pessoas trans foi tida também como uma doença. Então, em 1985, nós temos esse movimento de despatologização. Né? Em 1997, temos aí a primeira parada do orgulho LGBTQI, em 1999, a proibição da cura gay pelo Conselho Federal de Psicologia. Temos aí, em 2002, a possibilidade de resignação sexual para a população transexual, quer dizer, a cirurgia de mudança de sexo para essa população. Então, em 2011, nós temos também a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo feita em cartório. Em 2018, nós temos a possibilidade das pessoas transgênero alterar o seu registro civil também em cartório. E em 2019, nós temos a criminalização da homofobia. Então, existe todo um histórico de lutas e de evolução, né, de desafios que essa comunidade teve que passar no decorrer dos anos, para que hoje ela pudesse chegar nesse ponto de termos aí, digamos, uma criminalização da homofobia, né? Agora falando sobre a diversidade étnico-racial. O que ela se constitui? Qual o seu conceito? Né? A diversidade étnico-racial, ela vai se referir às variedades de origens étnicas, raciais presentes em uma determinada sociedade ou um grupo. E essa diversidade, ela engloba as diferenças culturais, as diferenças históricas, linguísticas, religiosas, fenotípicas entre as diferentes raças. Eu deixei aqui até uma questão exemplo, né, uma questão exemplo para vocês fixarem esse conteúdo. Quando a gente fala em diversidade étnico-racial, então, ela não vai se limitar em apenas um aspecto, mas ela vai englobar toda uma variedade de diferenças. Quando vocês tiverem um tempinho, peço que vocês deem uma olhada, né, ou parem o vídeo, deem uma lida nessa questão exemplo aí, tá? Bom, quando nós falamos em diversidade étnica, por exemplo, no trabalho, nós estamos falando especificamente em equipes diversas, né? Ou seja, de representação de diversos segmentos, de diversas etnias, numa expressão da sociedade que é o trabalho, né? Porém, quando a gente analisa o histórico dessa situação, a gente observa que tem grupos, né, que não são contemplados nessas vagas de trabalho e também não são contemplados nos espaços de poder e que passam, para além de tudo isso, por situações sistêmicas de discriminação. Então, né, ou seja, nós observamos que
embora o país ele venha apresentando um contexto de desenvolvimento nas últimas décadas, o Brasil ainda possui uma extrema desigualdade, né? E inúmeros indivíduos vivem nessa situação de vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade faz parte da situação da população brasileira nos dias de hoje, e ela se aplica em diferentes contextos. E pensando exatamente nessa situação, que nós observamos ou podemos entender que existe eh, uma estrutura que ela é blindada, ou seja, existe uma estrutura que faz com que esses grupos de pessoas vulnerabilizadas, aí podemos citar historicamente os povos excluídos, né, no país, que são os povos originários, a gente pode citar aí uma população negra, que não tem acesso a esses espaços de poder e a essas vagas de trabalho também, e a partir do olhar ou da construção de um olhar para esse sistema que muitas vezes é discriminatório, a gente pode compreender que existe um racismo institucionalizado no país, né? Existe um racismo que as pessoas chamam de racismo estrutural. E um dos mecanismos de combate a esse racismo são as políticas afirmativas, né? E elas têm a finalidade de reparar os danos historicamente sedimentados nessa sociedade, como, por exemplo, a escravidão, né? A morte dos indígenas, fruto dessa colonização, né? Então, as políticas afirmativas vêm para balancear essa questão, né? Então, temos aí danos sociais sofridos por afrodescendentes, por indígenas, né? E essa política de ação afirmativa, ela tem essa proposta de valorização também das culturas indígenas e africanas e afro-brasileiras, né? Então, nesse sentido, os afrodescendentes, os indígenas, passam a ser também reconhecidos como sujeito de direitos nessa sociedade, na medida que há possibilidade de preservação de suas tradições culturais nos próprios espaços de poder, em um processo, ou a partir de um processo de autoconhecimento, um processo de afirmação dos seus modos de identificação. Para além disso, nós também temos uma legislação, né, que reprime, por exemplo, o racismo, que é a Lei 7.716 de 1989. Temos também o Estatuto da Igualdade Racial, que trouxe direitos à população negra, assim como obrigações ao Estado, que o Estatuto ele se expressa por meio da Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Certo, pessoal? Então, dando seguimento ao nosso conteúdo, vamos aí conversar um pouco sobre os desafios, né, os desafios que as crianças, ou que esse tema da infância e juventude, ela traz aí para o nosso país, né? Então, vamos ler aqui o que está escrito no nosso slide. Ao acolher a concepção do desenvolvimento integral da criança, as normativas nacionais e internacionais reconhecem esses seres em formação e a necessidade de proteção especial e prioritária. O que isso significa? Né? Significa que você compreender essa criança como um ser em desenvolvimento e compreender que ele necessita, né, de proteção especial, e para isso você constrói tanto uma legislação internacional, que é a Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, e uma legislação nacional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você compreende que isso já é um desafio, né? Essa compreensão dessa criança nesse contexto e essa sua necessidade de proteção especial, ela é um desafio no âmbito nacional, né? Então, temos aí já
um grande desafio pela frente, compreensão do que essa criança é e do que ela precisa para se desenvolver bem, né? Alguns outros direitos que representam um desafio a inclusão dessa criança, né, na sociedade, temos aí a proteção contra a pena capital, né, o direito a um nível adequado de vida e segurança social. Infelizmente, quando falamos em situação de vulnerabilidade das pessoas, também entendemos que ela atinge também as crianças, né, que estão nas nossas periferias, enfim, né. Temos também aí uma proteção, uma necessidade de proteção contra o envolvimento na produção de tráfico e uso de drogas e substâncias psicotrópicas. Hoje em dia se fala muito no tráfico de drogas, né, como uma forma de exploração infantil. Muitos juízes têm entendido isso nas varas da infância, quando, em vez de punir essa criança que muitas vezes trafica droga, entende que ela está sendo explorada no seu trabalho infantil, né? Então, são algumas temáticas que estão em voga, que eu estou trazendo para vocês também darem uma procurada, compreenderem o que significa, tá? Em relação à questão da população LGBTQI+, nós já conversamos um pouco sobre isso, mas entendemos que, historicamente, a gente observa que esse segmento da população vem tendo os direitos violados. O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país do mundo que mais mata pessoas trans, né? Então, muitos direitos violados em face da não compreensão, da não aceitação dessa diversidade, né? Então, por essa razão também que a Constituição foi promulgada e, a partir dela, houve um grande avanço nos direitos das pessoas LGBTQI+, né? Não exatamente por conta da lei, mas especificamente por conta da luta desse movimento, né? LGBTQI+. Agora, falando um pouquinho sobre os idosos, né? Não existe um sistema global, né, de proteção aos direitos das pessoas idosas, um sistema que eu falo internacional. Mas há um plano de ação internacional para envelhecimento adotado e endossado pela Assembleia Geral da ONU. E aqui, no nível nacional, nós temos também o Estatuto do Idoso, né? E esse plano de ação, ele também contém princípios, e nesses princípios, embutidos nesses princípios que são norteadores, a gente também observa o porquê que eles existem, ou seja, por conta dos desafios que existem a partir dessa temática, né? Então, dentre os desafios, temos aí a independência das pessoas idosas, a participação dessas pessoas idosas na comunidade, a necessidade de assistência, né, para essas pessoas idosas de uma forma integral, a ponto que elas consigam também exercer a sua independência, né? A realização pessoal dessas pessoas é uma preocupação também desse plano internacional. E, por fim, é a necessidade de fazer com que essas pessoas tenham dignidade no seu viver, né? Ainda conversando sobre esse ponto, vamos falar agora um pouquinho sobre as pessoas com deficiência. Existe um sistema especial de proteção aos direitos das pessoas com deficiência, que é recente, vem de 2006, né? Então, as Nações Unidas, eles adotaram a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Então, são 8 princípios que regem essa convenção. Então, temos aí o respeito à dignidade dessa pessoa, a autonomia individual. Então, muito se fala nos dias de hoje em espaços que tenham acessibilidade para essas pessoas com deficiência, né? Princípio também da não discriminação, plena e efetiva participação e inclusão social, respeito às diferenças, aceitação das pessoas com deficiência também como parte da diversidade humana. A gente precisa
ter clareza também sobre isso, e a igualdade de oportunidades, né? Existe um movimento também de inclusão dessas pessoas com deficiência nos postos de trabalho, isso tanto na iniciativa pública a partir das cotas, quanto também na iniciativa privada, né? Então temos que observar toda essa complexidade. Vamos seguindo. Vamos agora falar um pouquinho sobre povos indígenas e comunidades tradicionais. Alguns desafios que nós observamos: a questão do marco temporal, demarcação de terras, presenças de atividades ilegais de garimpo e extração de madeira em reservas indígenas, grandes empreendimentos em infraestrutura, como, por exemplo, a usina de Belo Monte, e esses empreendimentos acabam que afetam indiretamente a vida dos povos indígenas, né? Para a formação de um sistema eficiente, houve uma necessidade de considerar as peculiaridades de cada grupo e também de cada região, né? Então, nesse sentido, o primeiro documento de cunho internacional que visualizou a questão indígena foi a Convenção 107 da OIT, isso em 1957. E como consequência dessa convenção, houve também uma substituição, e ela foi substituída pela Convenção 169, também da OIT. E essa convenção, na verdade, ela representou um avanço significativo para a consciência mesmo do que significa a população indígena para o mundo, e os critérios fundamentais para a formação dos grupos, né? O que seria a formação de um grupo, o que identificaria uma população indígena, né? Então, esse documento ele trouxe à tona essas questões também. Bom, embora a Convenção 69 ela seja extremamente importante, nós também não podemos deixar de pautar a Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas em 2007. Também, para finalizar esse tema, se vocês puderem fazer uma leitura do artigo 215 e 216 da Constituição Federal, que falam da proteção dos direitos das terras indígenas e também das terras dos quilombolas, tá? Que esse é o nosso próximo tema. Vamos lá. Bom, em relação à questão quilombola, as comunidades quilombolas são aquelas que se autodefinem como descendentes de africanos escravizados que se rebelaram contra o sistema colonial e fundaram seus próprios territórios, chamados de quilombos, onde desenvolveram uma identidade própria, uma cultura, uma organização própria, né? Mas, apesar desse contexto, né, dessa delimitação, nos últimos anos, eu acho que, na verdade, não só nos últimos anos, sempre foi assim, né? As práticas dessas comunidades quilombolas incluem aí uma luta e uma resistência da garantia dos seus direitos, assim como a luta das populações indígenas, né? Em relação à violência contra esses povos, segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, também a ONG Terra dos Direitos, houve um crescimento no número de assassinatos dos quilombolas, né? E também no âmbito da sua saúde, devido às distâncias das suas comunidades, das cidades, em geral, os quilombolas encontram uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Em relação à população sem teto e sem terra, é um grupo, nós observamos, que frequentemente enfrenta uma série de desafios, incluindo discriminação, falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação. Eles ficam, justamente por conta da sua condição, sujeitos à violência. É, Além disso, essa população ela historicamente marginalizada e excluída dos processos decisórios que também afetam as suas vidas, né? Em relação à população imigrante, nós
conseguimos perceber que são grupos que frequentemente enfrentam também situações de desigualdade, de violações dos seus direitos humanos, que é amplificado também pelas injustiças históricas que eles têm enfrentado enquanto imigrantes, né? Também aí se inclui a população de refugiados, que talvez seja um pouco mais amplo ou mais divulgado, principalmente os casos de perseguição generalizados, enfim, casos de violência. E para isso, para os refugiados, existe um sistema global de proteção aos direitos, que tem a finalidade de restabelecer esses direitos dessas pessoas, né? Entendendo que existem três momentos, né? O momento que é anterior ao refúgio, ou seja, que ele sai do seu país, muitas vezes de uma maneira violenta, né? Um segundo momento que é a partir na solicitação do refúgio, né? Enfim, ainda não veio, não foi para o país a qual pleiteou, mas que passa por uma situação de tensão. E um terceiro momento, que é a solução do problema, quando ele chega até o país pelo qual ele pleiteou essa estadia. Eu acho que é isso, pessoal. Terminamos aqui. Eu agradeço a presença de todos. Espero ter contribuído um pouco aí para os seus estudos e desejo a todos sucesso no concurso do CNU. Até mais.